Ciao a tutti! Hoje vou falar um pouco da origem da história da língua italiana. Vocês sabem que tanto o português quanto o espanhol, o francês, o romeno e também o italiano são línguas que continuaram o latim. Essas línguas nasceram do contato do latim com as línguas das tribos que viviam na Europa antes do domínio romano, como por exemplo os celtas no norte, os etruscos que viviam no centro da Itália e os gregos ao sul. O italiano é, portanto, o contato entre o latim e a língua etrusca, que ao longo dos anos foi se desenvolvendo até chegar na língua que se fala em Florença no século XIV. Era sobretudo uma língua da tradição oral e não escrita. Foi Dante que resolveu escrever uma obra magnífica, La Divina Commedia, a partir dessa língua, e a elevou ao plano da literatura. Depois dele, muitos escritores, mesmo fora da Toscana, decidiram escrever nessa língua que Dante havia praticamente inventado. Alguns exemplos são Petrarca, Boccaccio, Bembo, Foscolo, Ariosto, Manzoni. O fiorentino di Dante, antigo nome do italiano, viveu por séculos nessa esfera literária. Ninguém falava essa língua. Era uma língua prevalentemente escrita. Mesmo os habitantes de Florença não falavam a língua que Dante havia usado para escrever a Commedia. Eles continuaram falando o fiorentino, que teve, portanto, uma evolução diferente daquela do que viria a ser o italiano. Agora cabe uma pergunta. Se o italiano nunca foi falado, por que ele se tornou a língua oficial da Itália? Quando isso aconteceu? Pois bem, quando a Itália virou Itália, ou seja, quando a Itália se unificou em 1861, antes disso, a Itália era dividida em reinos. O primeiro governo italiano precisou decidir qual seria a língua oficial do novo Estado. Foi consenso para o governo a escolha da língua de Dante como língua oficial do reino. Foi então, a partir de 1861, que o italiano se tornou a língua da Itália. Desde então, tanto italianos quanto estrangeiros começaram a estudar essa língua. Os italianos tiveram que aprender, pois as línguas maternas deles eram diferentes do italiano, que era, como vimos, oriundo da Toscana. Portanto, quem era calabrese, ou lombardo, ou siciliano, tinha que aprender essa nova língua, pois dali para frente seria a língua da Itália. A escola, o exército, o cinema, o rádio e, sobretudo, a televisão foram os fatores que ajudaram a propagar a língua italiana em território italiano. É estranho dizer isso, né? Primeiro o país e depois a língua. Mas foi assim mesmo que aconteceu. O fato de ser uma língua criada inicialmente para existir no domínio da literatura pode explicar a sonoridade e a bellezza dessa língua. Bene, ora possiamo cominciare a studiare questa bellissima lingua. Lingua di arte, di cultura, di amore,